E aí, moçada, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para continuar agora o nosso curso de eletrostática, tá? Eu sou o professor Kilder, Eduardo Kilder. Nós vamos ver aqui a aula 5 do pré-vestibular, tá certo? Onde vai falar um pouquinho sobre campo elétrico, tudo bem? É exatamente a Física 2 aí do seu material, Física 2. Muito bem. Antes de começar, só lembrando a todos para tomar muito cuidado aí, né? Nós estamos passando por tempos difíceis, então cuide bem aí da higienização das suas mãos, tá? Muito cuidado com seus familiares. Sempre tenha bastante cuidado, que logo logo estaremos de volta nas salas de aulas, né? Aprendendo ainda mais. Mas enquanto isso não acontece, vamos aproveitar esse tempo, vamos se dedicar a essas videoaulas, fazer exercício e aprender bastante. Bem, a aula 5, meus queridos, ele vai falar um pouquinho a respeito de campo elétrico, tá bom? E ele começa explicando para vocês o que são linhas de força. Linhas de força. Bem, as linhas de força, vocês podem defini-las como sendo linhas que unem os vetores campos elétricos em cada ponto, tá certo? Tangenciando sempre esses vetores. Olha só, você já aprendeu um pouco sobre campo elétrico, né? E se você pegar uma carga, chamada carga pontiforme, essa carga pontiforme, ela vai gerar um certo campo elétrico. Aqui, ela vai gerar um campo elétrico aqui, ela vai gerar um campo elétrico aqui. Então, para a gente não ficar colocando esses vetores, campos elétricos, o tempo todo, né? Porque para cada pontinho daquele ali que eu tracei, existe um vetor campo elétrico. Para cada pontinho daquele, existe um vetor campo elétrico. Se a carga é positiva, nós vamos ter um campo elétrico aqui, ó, de afastamento. Se afastando dela carga. Eu vou ter outro vetorzinho campo elétrico para cá, outro vetorzinho campo elétrico para cá, e assim por diante. Para não fazer vários vetores, eu simplesmente traço uma linha contínua aqui, tangenciando esses vetores, e eu denomino isso aqui de linha de força. Tudo bem? Então dê uma olhadinha para cá, ó. Isso aqui é uma linha de força, essa linha azul aqui é uma linha de força. Para cada ponto desse, meus queridos alunos, eu tenho associado um vetor campo elétrico. Para cada pontozinho desse, eu tenho um vetor campo elétrico. Tá legal? Então, eu tenho um vetor campo elétrico aqui, outro aqui, outro aqui. Se eu traçar uma linha ligando todos eles e tangenciando esses vetores, eu chamo essa linha de força. Tudo bem? É exatamente isso que significa linhas de força. Algumas particularidades a gente tem que entender sobre essas linhas de força. Primeiro, duas linhas de força, elas nunca se cruzam. Por que nunca vai ter, né? Esse choque entre elas? Por que nunca elas vão se cruzar, passar uma pela outra? Porque para cada ponto, né, dessa linha, ele é caracterizado por um único vetor, campo elétrico. Como assim, Kilder? Vamos entender melhor. Se eu tiver duas linhas se cruzando, olhem só, meus queridos alunos, ó, se eu tiver duas linhas se cruzando, eu vou ter um vetor campo elétrico para cá, e eu vou ter um vetor campo elétrico para cá. Ou seja, para esse ponto aqui, eu teria dois vetores campo elétricos. Mas eu não posso ter isso. Eu só posso ter um vetor campo elétrico. Então, essa é a razão de você perceber que nunca duas linhas elas vão, estar se cruzando. Então, se aparecer algum problema em algum vestibular Brasil afora, seja Enem ou não, onde ele mostra uma figura, pergunte qual é a figura correta, onde ele coloca duas linhas de força se cruzando, com certeza esse item é errado. Duas linhas de força não podem se cruzar. Tudo bem? E outra coisa importante, o campo elétrico ele é mais intenso onde as linhas estão mais próximas umas das outras. Então vamos supor que eu tenha duas cargas elétricas aqui, ó. Eu tenho uma carga elétrica QA e eu tenho uma carga elétrica QB. A carga elétrica QA, ela tem poucas linhas de força, tá? Ela tem poucas linhas. Já a carga QB,
ela tem muitas linhas de força. Vocês podem ter certeza que o campo elétrico é mais intenso perto dessa carga B do que da carga A, tá bom? Então, olhando para essa figurinha aqui, ó, veja só, você tem linhas igualmente espaçadas, eu tenho um campo elétrico uniforme aqui, que a gente vai aprender ali um pouquinho mais na frente, e eu percebo que quando chega aqui, essas linhas se aproximam mais umas das outras. Então, para esse ponto B aqui, eu tenho um campo elétrico mais intenso do que o campo elétrico no ponto A. Não esqueçam disso. Já caíram muitas questões em todo o Brasil falando exatamente sobre essa situação. Muitas vezes ele não pergunta nem tanto a respeito do campo elétrico, mas ele diz assim, ó, eu vou colocar uma determinada carga aqui e eu gostaria de saber onde é que é a maior aceleração dela. A maior aceleração da carga é do ponto A ou é no ponto B? Eu gostaria que vocês me dissessem isso, né? Os vestibulares perguntam muito isso. Então, olha só, se eu lembro muito bem, a segunda lei de Newton, ela me diz que a força resultante é igual a m vezes A. Qual é a força que atua nessa carga elétrica? É exatamente uma força elétrica. E a força elétrica, nós temos que lembrar que ela é Q vezes E. A força elétrica é Q vezes E. Como a força elétrica é a única que atua nessa partícula, ela é a resultante. Então, eu vou ter aqui a força resultante sendo Q vezes E igual a m vezes A. Então, a minha aceleração vai ser Q vezes E dividido por m. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Todos vocês, me ajudem aí. Olha para cá, segue aqui, ó. A carga é a mesma, tanto no ponto A como no ponto B, ela não vai mudar. A carga é uma só. A massa dela também não vai mudar. A massa dela é uma só. Muito bem. Qual é a única coisa que pode mudar? Ah, professor, estou entendendo, é o campo elétrico, né? É verdade. Então, aonde eu tiver maior campo elétrico, a partícula vai ter maior aceleração. Olha que coisa interessante. Maior campo elétrico, maior aceleração. E eu vou ter maior campo elétrico no ponto B. Então, a aceleração da partícula no ponto B vai ser uma aceleração maior do que no ponto A. Tá bom? Já caíram vários problemas que envolvem. Às vezes só perguntando mesmo a relação entre o campo elétrico, onde quem é maior, quem é menor, e às vezes ele relaciona isso com a aceleração da partícula. Tudo bem? Vamos adiante. Vamos continuar falando sobre essas linhas de força. As linhas de força, tá bom? Em cargas pontuais. O que são cargas pontuais? O que são cargas pontiformes, professor? Bem, moçada, carga pontual é uma carga em forma de ponto. É uma carga em que eu não levo em consideração as dimensões dela, o tamanho dela. O tamanho dela é desprezível, não vou levar em conta isso. As linhas de força em cargas pontuais, elas são radiais, né? Elas são como se fossem raios, como se fosse o Sol emitindo a sua luz, né? A luz sai como se fosse, né, esses raios aqui, e é exatamente radial ao Sol. Aqui também seria radiais, é como se fosse formando aí, saindo o raio, né, dessa carga, tá bom? Sempre, meus queridos, a carga positiva vai gerar um campo elétrico de afastamento. E sempre a carga negativa vai gerar um campo elétrico de aproximação. Repetindo, a carga positiva, afastamento. Afastamento de quem, professor? Afastamento dela carga. E a carga negativa de aproximação. Aproximação de quem? Dela carga. Professor, o senhor está dizendo que se eu colocar essa carga no microscópio, estou lá olhando, né? Peguei o microscópio mais potente que existe no universo. Coloquei uma carga positiva e coloquei uma negativa. Eu vou enxergar as linhas de força na carga positiva se afastando dela e na carga negativa se aproximando? Não, de jeito nenhum, tá, pessoal? Isso aqui são abstrações. Isso aqui é para você entender melhor, a gente poder colocar isso na lousa, no papel. Tu não vai enxergar isso aqui, não. Isso aqui são abstrações. Tudo bem? Tranquilo? Então sempre, né?
Vocês amam a palavra sempre. Sempre é de afastamento quando ela é positiva e sempre ela é negativa. Quando ela é negativa é de aproximação. Tranquilo? Vamos adiante. Olha um exemplozinho também clássico, já caiu muitas questõezinhas. Vamos já fazer uma questãozinha onde você só precisava, realmente você só precisava lembrar disso aqui, tá? Só precisava lembrar disso. Sempre as linhas de força se afastam da carga positiva e se aproximam da negativa. Tudo bem? A gente costuma dizer, elas nascem na positiva e morrem na negativa. Nascem na positiva e morrem na negativa. Tá bom? Então, sempre sai e chega aqui. Já caiu questões em que ele dava só essa figurinha aqui, ó. Ele não dizia quem era a carga positiva, não dizia quem era a carga negativa, e aí dava várias opções de desenho e perguntava para o aluno qual era a positiva, qual era a negativa. Então, obviamente, aqui era a positiva, porque as linhas se afastam, e aqui a negativa se aproxima. Tudo bem? Mesmo caso, se eu tenho duas cargas positivas ou duas negativas, o campo elétrico dela se comportaria dessa maneira aqui. A diferença é que se ela fosse duas negativas, as linhas estariam se aproximando das cargas, mas teria a mesma estrutura, a mesma figura. Tá bom? Então, se porventura tivesse uma questão onde ele não colocasse se essas cargas eram positivas ou negativas, vocês podem ter a certeza que a resposta correta seria exatamente duas cargas positivas. Se fosse a mesma figura, mas se aproximando, seriam duas negativas. Agora nós podemos tirar algumas coisas importantes daqui. O que, professor? Vamos chamar essa carga aqui de carga A e essa daqui de B. Então aqui eu vou ter uma certa carga A e aqui uma certa carga B. Vejam só. Se você perceber que o número de linhas de força que saem daqui é o mesmo número de linhas de forças que chegam aqui, tá bom? Então, obrigatoriamente, essas cargas, elas possuem o mesmo módulo. Obviamente, sinais contrários, mas elas possuem o mesmo módulo. Se aqui for 10 microcoulomb positivo, aqui vai ser menos 10 microcoulomb negativo. Ou seja, se eu pegar o valor absoluto, o módulo, elas são iguais, 10 e 10. Tudo bem? Mas se porventura você se deparar com uma figura, né, que essas linhas não sejam, tá? O número de linhas que saem aqui não seja igual ao número de linhas que chega aqui, aí essas cargas vão ter módulos diferentes. De que maneira? Vejam só, se eu acrescentar algumas linhas aqui, ó, mas essas linhas não estão chegando aqui, tá bom? Você percebe aqui que o número de linhas de força que saem da carga positiva, em número é maior do que as que chegam na negativa. Se isso acontecer, então o módulo da carga A será maior que o módulo da carga B. Tudo bem? No nosso caso aqui, se deixarmos o mesmo número de linhas de força, nós teremos o mesmo módulo da carga. Mas vamos colocar nessa daqui, ó. Vamos supor que eu tivesse aqui mais linhas de força saindo daqui, ó. Se eu tivesse mais linhas de força saindo daqui, tá bom? Vamos chamar essa daqui de carga A e essa daqui de carga B. Nessa situação, com certeza, o módulo da carga A seria maior do que o módulo da carga B. Tudo bem? Isso também já caiu, meus queridos, em muitos vestibulares, tá bom? Então vamos ficar ligado nisso. A gente pode tirar isso, né, de lição para a gente. Tranquilo? Vamos dar sequência aqui. O tipo de campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, esse campo elétrico, ele não vai ser um campo elétrico constante. Em que sentido? Se eu pegar um ponto A, um ponto B e um ponto C, quanto mais distante eu vou estar da carga, menor vai ser o meu campo elétrico. Quanto mais longe eu vou, menor vai ser o meu campo elétrico. Tá bom? Então o campo elétrico ele depende da distância. Compara com o campo gravitacional, né?
Nós estamos aqui na Terra, estamos sendo atraídos, né, pelo campo gravitacional da Terra, a força-peso. Mas se a gente começar a se distanciar da Terra, essa força que vai nos atrair, ela vai ficar cada vez menor. Por quê? Porque o campo gravitacional está menor. Então a força-peso também vai ficar menor. Tudo bem? Então se a gente pensar em termos de campo elétrico, né, de força elétrica, vai ser a mesma coisa. Quando eu me afasto de uma carga pontiforme, o campo vai diminuir e, consequentemente, a força vai diminuir. Perfeito? Beleza. Então vamos dar sequência. Agora, existe um tipo de campo elétrico que ele é um campo elétrico uniforme. É um campo elétrico que ele não muda. Em todos os pontos dele, eu vou ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Repetindo, campo elétrico uniforme, eu sempre vou ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Esse campo elétrico, ele não é gerado por uma carga pontiforme. Esse campo elétrico, ele não é gerado por uma única carga. Ele é gerado por uma placa carregada. Ou então, pode ser uma densidade de cargas. Uma certa densidade positiva aqui, uma certa densidade negativa aqui. Tá bom? Lembrando a vocês que essas linhas, elas representam, tá, as linhas de forças. Elas representam o campo elétrico, que sempre se afastam da positiva e se aproximam da negativa. Se afastam da positiva e se aproximam da negativa. Então está aqui o meu campo elétrico. Em qualquer ponto que eu pegue aqui, pode ser o ponto A, ponto B ou ponto C, o campo elétrico ele vai ter o mesmo módulo, ele vai ter a mesma direção e ele vai ter o mesmo sentido. Mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Agora percebam que quando você vai para as bordas, esse campo elétrico ele começa a sofrer uma distorção. Ele acaba não sendo uniforme. Mas eu não vou me preocupar com essa parte onde ele vai distorcer. Eu vou olhar simplesmente aqui, ó, tá bom? Eu vou olhar aqui para esse meio aqui, tá? Ô Kilda, onde é que isso aqui tem aplicação? Em impressoras, pessoal, a jato de tinta, quando você digita alguma coisa que você, né, dá um comando para que seja impresso aquilo que você digitou, milhares de gotículas daquele cartucho, elas são borrifadas entre duas placas. E essas duas placas geram exatamente um campo elétrico uniforme. Tá bom? E aquelas gotículas, elas vão se eletrizar para atingir o papel exatamente no ponto para formar aquelas palavras, aquele texto que você digitou. Isso é uma aplicação. Alguns precipitadores eletrostáticos também, em alguns restaurantes, onde eles querem limpar a gordura do ar, né, não querem jogar para o meio ambiente um tipo de poluição, eles acabam usando isso aqui para poder fazer a separação, né, do que eles querem. É aplicação no dia a dia que a gente vê de campo elétrico. Tudo bem? E aí, para a gente fazer algumas aplicações, alguns exercícios, nós temos a densidade superficial de cargas, né? A densidade superficial de cargas você pode até comparar com densidade demográfica, né? Lá na geografia você aprende que se eu pegar o número de habitantes pela área que esses habitantes ocupam, vai te dar uma densidade demográfica. Ah, determinada cidade moram X pessoas por quilômetro quadrado. Não é verdade? A densidade superficial de cargas também vai seguir esse mesmo padrão. É exatamente a carga dividido pela área. Eu vou pegar a quantidade de cargas que tem na superfície de um determinado condutor e vou dividir essa quantidade de carga pela área. E vai me dar exatamente o sigma, que é essa densidade superficial. Como carga é dada em Coulomb e área é dada em metro quadrado, a minha densidade superficial vai ser Coulomb por metro quadrado. Tudo bem? Então essa aulinha de hoje vocês não esqueçam. Vamos fazer uma rápida revisão? Bem, o que são linhas de força? São linhas que unem os vetores campos elétricos. No lugar de estar fazendo vetorzinho a vetorzinho, a gente vai fazer uma linha contínua que vai representar todos aqueles vetores pequenos. Algumas particularidades, essas linhas de força nunca se cruzam, você nunca vai ver duas linhas passando uma pela outra, tá bom?
Quanto maior a concentração de linhas de força, mais intenso vai ser teu campo. Vale lembrar essa figurinha aqui para vocês, olha só, que aqui as linhas estão mais separadas, aqui elas estão mais juntas. Então, onde é que eu tenho um campo mais intenso? Aonde elas estão mais juntas. E automaticamente eu fiz até uma correlação com a aceleração. Se aqui o campo é maior, a aceleração nesse ponto também será maior, tá? Não esquece que sempre as linhas de força na carga positiva é de afastamento. Afastamento dela carga e a negativa é de aproximação. Mas lembrando que tu não vai enxergar isso aqui. Isso é uma abstração para você poder entender melhor, tá bom? Se liga que se eu tenho mais linhas de força saindo de uma carga do que da outra, é porque o módulo dela é maior. Se o número de linhas de força de uma carga é igual ao da outra, elas possuem o mesmo módulo. Campo elétrico uniforme, eu vou ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Tudo bem? Não esquece. Vamos fazer agora algumas aplicações, resolver uns exercícios para a gente fazer a fixação desse conteúdo. E aí, pessoal, vamos fazer então a aplicação do que nós acabamos de estudar um pouco. Olha só, essa questãozinha ela diz o seguinte, ó, fundado em 2002 pelo prêmio Nobel Carl Raimund, o projeto PhET, Simulações Interativas da Universidade do Colorado, dos Estados Unidos, cria simulações interativas gratuitas de matemática e ciências. Muito interessante, tá? O PhET. Se vocês puderem manusear um pouquinho, vocês vão ver que tem muitas demonstrações de físicas lá, bem interessantes. As simulações PhET baseiam-se em extensas pesquisas em educação e envolvem os alunos através de um ambiente intuitivo, estilo jogo, onde os alunos aprendem através da exploração e da descoberta. Aí ele diz o seguinte, a figura a seguir foi obtida pelo PhET, sendo que duas partículas A e B, eletricamente carregadas, foram colocadas em uma determinada região do espaço. As setas indicam a direção e o sentido das linhas de força do vetor campo elétrico do sistema. A respeito das cargas elétricas, A e B, é correto afirmar. A figura está um pouquinho pequena, mas se a gente fizer um esforçozinho, eu acho que você vai conseguir ver. Olha só, você tem a carga A, que é essa vermelhinha aqui, e a carga B, que é essa azulzinha. Se você analisar bem, você vai ver que existem pequenos vetores que representam o vetor campo elétrico, que representam as linhas de força, que na carga A estão se afastando. Ah, professor, se estão se afastando da carga A, é porque obrigatoriamente ela é positiva, que o senhor falou. Exatamente. Então essa carga A é positiva. Se você analisar a carga B, você percebe, a azul, que as linhas de força estão chegando, se aproximando dela. Ora, se estão se aproximando dela, obviamente ela é uma carga negativa. Então vamos analisar os itens. O item A diz, ambas são eletricamente positivas? Não, tá bom? A A é positiva, a B é negativa. Ambas são eletricamente negativas? Não. B é eletricamente positiva? Não. A B ela é eletricamente negativa? Então só nos restou o item D, que diz A é eletricamente positiva, é correto, as linhas se afastam dela, e B, ela é negativa, ou seja, as linhas agora vão se aproximar dela. Tudo bem? Uma questão de um vestibular, e olha que coisa extremamente simples, né? Muito fácil, basta termos atenção. A segunda questão que eu vou passar para vocês agora, olhem só, ela diz o seguinte, a segunda questão ela fala o seguinte, para uma feira de ciências, os alunos pretendem fazer uma câmara antigravidade. Para isso, os estudantes colocaram duas placas metálicas paralelas entre si, paralelas à superfície da Terra, com a distância de 10 centímetros entre elas. Ligando essas placas a uma bateria, eles conseguiram criar um campo elétrico uniforme de 2 newton por coulomb para demonstrar o efeito antigravidade. Eles devem carregar eletricamente uma bolinha de isopor e inseri-la entre as placas. Sabendo que a massa da bolinha é igual a 0,50 gramas e que a placa carregada negativamente está localizada no fundo da caixa, escolha a opção que apresenta a carga
com que se deve carregar a bolinha para que ela flutue. Considere que apenas a força elétrica e a força peso atuam sobre a bolinha. Muito bem. Se vocês olharem para cá, eu deixei um esquema feito da questão. Ele está dizendo que eu tenho duas placas e essas duas placas estão gerando um campo elétrico uniforme. Ô moçada, olha só, ele disse que a placa de baixo está carregada negativamente. Então a placa de cima obrigatoriamente tem que estar carregada positivamente. Ah, tudo bem, professor. Foi o que o senhor falou mesmo. E aí, lembrando a todo mundo que as linhas de força sempre se afastam da positiva e se aproximam da negativa. Nascem na positiva e morrem na negativa. Perfeito. Aí o problema está dizendo que ele vai colocar uma bolinha de isopor aqui, ó. Tá bom? De massa 0,5 quilogramas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, 0,5 gramas. Nós ainda temos que fazer a transformação, tá bom? 0,5 gramas. Se eu quiser transformar isso aqui para quilogramas, 1 quilograma tem 1000 gramas. Então eu teria que dividir isso aqui por 1000, que é 10 à terceira. Então você até poderia fazer direto, né? Que é multiplicar por 10 a menos 3. Então, essa massa de 0,5 gramas é 0,5 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Ele está nos dando a distância entre essas placas, que é de 10 centímetros, que se eu dividir por 100, eu vou obter 0,1 metros. Ok, está transformado. Agora, me ajudem, meus queridos alunos, por favor, tá? Se eu tenho a força peso e a força peso ela é vertical para baixo, para que essa partícula fique em equilíbrio, para que ela fique parada, nesse caso, um equilíbrio estático, eu tenho que ter uma força para onde? É óbvio que eu vou ter que ter uma força para cima. Que força é essa? Muito bem, é a força elétrica. Para que eu possa ter uma força elétrica para cima, obrigatoriamente, se aqui é uma carga positiva, para ter uma atração, então a nossa cargazinha Q, ela é negativa. Olha uma coisa que nós já descobrimos, que a cargazinha Q, ela é negativa. Não é verdade? Tudo bem, professor, entendi. Ele nos falou que a placa de baixo é negativa, não foi eu que fiz a suposição, ele falou. Então a de cima é positiva. O campo elétrico atua de cima para baixo, da positiva para a negativa. O peso é sempre vertical para baixo. Para poder ter o equilíbrio, eu tenho que ter uma força para cima, que é a força elétrica. Muito bem. E essa força elétrica tem que ser igual ao peso. Então, a força elétrica tem que ser igual ao peso. A força elétrica é o módulo de Q vezes o E. E o peso é a massa vezes a gravidade. Então agora, nós vamos igualar isso aqui, ó. A força elétrica é o módulo de Q vezes E e o peso é M vezes G. Mas professor, nós estamos atrás de quê? Nós estamos atrás da carga. Ah, tudo bem, estamos atrás da carga. O campo elétrico eu não tenho, a massa eu tenho. Aliás, o campo elétrico nós temos, já nos deu, né? Tá bom? Essas mesmas questões, pode ser que ele não dê o campo e você tenha que usar outra fórmula para descobrir, mas ele quis facilitar a sua vida, ele já deu o campo elétrico, ele me deu a massa, a gravidade é 10, então fica fácil agora descobrir o que ele quer, que é a carga elétrica. Então vai ficar, pessoal, carga vezes o E, que é 2 newton por coulomb, a massa 0,5 vezes 10 a menos 3, vezes a gravidade, que é 10. Então a nossa carga vai ser, se eu multiplicar 10 vezes 0,5 vai dar 5, vezes 10 a menos 3, dividido por 2. Então a carga vai ser 5 dividido por 2, 2,5, vezes 10 a menos 3. Ô professor, o senhor não está esquecendo nada não? Professor, essa carga aqui, ela é negativa, né? O senhor mesmo falou aqui no início. Ah, é verdade. Ela é uma carga negativa. Então, o valor da carga elétrica é menos 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb.
tá bom? Para que eu possa ter esse equilíbrio, jogar a bolinha de isopor e ela ficar em equilíbrio estático, ela tem que ter exatamente essa carga. Tudo bem? Deu para entender? Pois um grande abraço. Nessa aula a gente fica por aqui. A gente se encontra na próxima aula de eletrostática. Grande abraço e até logo.